Serviço Divino de Palavra, domingo 30 de janeiro de 2022, Apóstolo Reinaldo. Está, queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, a palavra para este domingo que diz: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais o serviço divino de palavra neste domingo. Carinhosas lembranças dos nossos irmãos, dos nossos servos, por onde andei este último mês, e pediu que por onde eu passasse transmitisse lembranças e um carinhoso abraço para todos vocês. Amados irmãos e irmãs, hoje é o último serviço divino do mês, e este último serviço é uma sequência desde o primeiro até agora, é o quinto domingo. Fala das atividades de nosso Senhor Jesus Cristo. Falou das atividades, e hoje fala de um ponto maravilhoso também, que no decorrer da palavra nós vamos perceber de como é maravilhoso nós termos este ensinamento, nós termos essa revelação do Santo Espírito, de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. E esse serviço divino foi extraído de um caminhar de Jesus Cristo na Galileia, e o serviço divino inteiro é baseado nestes 4 versículos. O nosso texto é 9:36, mas eu vou ler o 35 e depois, no decorrer do serviço divino, ler os demais, porque estes 4 versículos da Bíblia é a base do nosso serviço divino de hoje. Então começa dizendo no 35: E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E aqui Jesus caminhava na Galileia, e como sempre, né, como de costume, por onde Jesus passava, muitas pessoas corriam, andavam atrás de Jesus, porque queriam receber algo de Jesus. Aqueles que precisavam do dom da saúde, do precioso dom da saúde, de todas as necessidades, tinha de todas as maneiras, como hoje também tem, né? Talvez umas diferentes da outra, mas praticamente eram as mesmas necessidades. E Jesus, ele não deixou, o serviço divino fala: Jesus tem compaixão. Jesus se compadeceu vendo aquela situação que ele encontrava ali com as necessidades do ser humano. Ele se compadeceu, mas ele ajudou. A Sagrada Escritura aqui fala que ele curou, né? No versículo posterior, então disse aos seus discípulos, no 36, né, que vem em seguida: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus percebia que eles estavam padecendo ali por necessidades, e Jesus teve compaixão e curou muitos. Ele operou milagres em muitos que estavam ali. Mas o grandioso detalhe, o qual espiritualmente fala muito com aquele povo naquele tempo, e percebemos que as coisas não mudou no dia de hoje. Nós vamos perceber isso pela palavra.
que Jesus Cristo continua tendo compaixão de cada um de nós. Ele se compadece com o nosso sofrimento também. Porque Jesus deixa bem claro, aquele que crê, né, será salvo. Quando Jesus fazia os milagres, ele deixava bem claro, a tua fé te salvou. Crer em Jesus era o ponto, a chave para aqueles que recebiam o milagre, e isso não mudou. A diferença única é que Jesus não está fisicamente, mas isso continuou, e ele continua se compadecendo. Quantos de nós, o povo cristão, já não tem, pode testemunhar um milagre, uma ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que Jesus se compadeceu naquele tempo e se compadece hoje com nós na atualidade. Mas, queridos irmãos, além dele se compadecer e ajudar fisicamente, materialmente a necessidade do povo, ele nunca deixou de pregar o reino de Deus, a salvação. E hoje não é diferente. Quantos irmãos se achegam ao pastor, ao servo, ao apóstolo, a algum servo, algum diácono, e diz: amado, ore por mim, eu preciso de uma ajuda, estou passando por uma outra situação. E claro, não é o pastor não é médico, o pastor vai atender, vai orar, o apóstolo, o bispo, mas quem vai mudar as coisas é Jesus Cristo, porque tudo aquilo que fazemos, pedimos em nome de Jesus, então é Ele que faz, e isso é maravilhoso, amados irmãos. E ele pregava o reino de Deus. E hoje, queridos irmãos, a gente vem na igreja, e o que nós ouvimos do altar de Deus? A salvação. Nós ouvimos o reino de Deus, e claro, e que também a igreja, também, há quanto tempo nós ouvimos que nós podemos receber um milagre, podemos pedir a Deus, mas em primeiro lugar é o reino de Deus, e a nossa igreja, ela prega o reino de Deus em primeiro lugar. Claro que depois podemos pedir outras coisas a Deus, e se for a vontade dele, ele vai nos ajudar. Então veja, amados, que maravilhoso. E Jesus percebeu também, né, nesse caminhar na Galileia, que fala do nosso texto aqui, que ele percebeu que as pessoas, os povo cristão, né, o início do povo cristão, andavam carentes de bons pastores. Amados, a palavra hoje está falando com nós. E não é fácil, né, ser um bom pastor. Por quê, amados? Porque Jesus falava, né? Eles andavam carentes de bons pastores naquele tempo, porque tinha pastores naquele tempo, mas com uma grande diferença. Ele dizia aqui que faltava bons pastores para que conduzisse o povo. E trazemos isso para nós hoje, amados irmãos. Por que não é fácil ser um bom pastor? Tem um perigo que ronda a situação de ser o bom pastor, amados, porque o pastor são revestidos da carne, são homens, seres humanos, e o ser humano está sujeito a muitas coisas. Por exemplo, o egoísmo. 3 pontos, né? Egoísmo, o próprio eu e o poder. Por exemplo, quando nós vivemos um serviço divino maravilhoso, que temos orado para que o pastor faça uma prédica substanciosa e ele possa conseguir entrar em nosso coração com a palavra,
E nós ficamos felizes, porque o Espírito Santo que utilizou o ministério do pastor deu tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. Aí chega no final do serviço divino, vamos cumprimentar o pastor e dissemos: pastor, que serviço divino maravilhoso. O elogio é bom, queridos irmãos, muito bom. Ele dá muita força, mas também tem um lado perigoso, porque pode-se achar que ele, o eu, né, que fez todo o feito, e na verdade todo o mérito, toda a honra e glória é de Deus. Deus e seu Filho Jesus é o bom pastor, que deu a sua própria vida, o amor, tudo aquilo que se foi necessário. Ele é o bom pastor, né? A gente pode ler na Sagrada Escritura, né? Lá no livro de Salmos, no capítulo 23, do 1 ao 3, nós vamos ver o papel do bom pastor. Capítulo 23, no versículo do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o papel do bom pastor, amados irmãos. E Jesus, Deus e o seu Filho Jesus, foi o bom pastor. Mas Deus, queridos irmãos, sempre usou o ser humano para ajudar o ser humano. O próprio ser humano foi designado para ajudar o próximo, para ajudar o próprio ser humano. Isso não mudou até hoje. Por isso, queridos irmãos, ser o bom pastor não é fácil, porque tem que tomar cuidado com o egoísmo, com o próprio eu, e também com este outro ponto aqui que fala do poder. Quando acontece algo, então se enche, né? Temos que tomar cuidado com os elogios. É muito bom, porém perigoso, porque quando você não elogia mais, as coisas mudam. E toda a honra e glória para Deus. Tomando a Jesus como o bom pastor, porque hoje, queridos irmãos, nós encontramos almas, cristãos, e quando falamos de almas, de cristãos, porque a palavra do serviço divino vem para nós hoje, amados irmãos. Uma ocasião, eu acompanhava o apóstolo Distrito em descanso, e ali ia ser colocado um diácono no ministério de pastor, e aquilo ficou muito gravado em mim, que quando o apóstolo foi abençoar o ministério desse diácono, ele dizia que ali naquele momento estava sendo colocado o ministério de um autêntico pastor de Jesus Cristo. Autêntico pastor. E a gente vê, queridos, que na história há muitos pastores, e que por graça nós temos esses pastores, claro que ainda revestidos da carne, como foi dito, amados irmãos, e ainda com falhas e fraqueza, mas a nossa tarefa é poder enxergar nestes pastores autênticos, que qual foi um presente de Deus, que são a nossa fonte de ajuda, e que às vezes por um deslize, por uma ou outra coisa, não devemos alimentar o pensamento de que, bom, esse está fora, ou dar as nossas preferências. Tomemos cuidado com isso, queridos, porque a salvação de Deus
ela é para todos nós. E no dia da salvação, nós não vamos poder falar com Deus. Aliás, não vamos ter tempo, porque vai ser muito rápido. A Sagrada Escritura fala que vai ser num abrir e fechar de olhos que tudo isso vai acontecer. Colocar a culpa nesse ou naquilo, nesse ou naquele, naquilo ou nisso, não vai ter tempo. Fazemos a nossa parte. Cada qual vai responder por si, amados. Fazemos a nossa parte. Jesus sendo o bom pastor, amados, porque ao longo do tempo a igreja nos ensina a ter Jesus na nossa vida como exemplo. Ele, Jesus, neste caminhar da Galileia, ele também encontrou muitos seres humanos, muitas pessoas sem perspectiva de vida, de futuro. Amados, não precisamos ir longe no nosso dia a dia, na nossa vida, para encontrar pessoas também sem perspectivas. E qual é a maior perspectiva de um filho de Deus? É Jesus Cristo, a salvação da alma, o reino de Deus. Será que estes ensinamentos de Jesus, que temos ao longo dos anos como filhos de Deus apostólicos, ou se alguém entrou na igreja recentemente, essa perspectiva que Jesus colocou em nós conseguimos passar adiante, porque tem muitos que estão sem perspectiva. E, queridos irmãos, não é só por causa do período que o mundo vive hoje, com a situação, da pandemia, porque antes também tinha, e certamente depois vai ter. E qual é a maior perspectiva? Claro que oramos e pedimos a Deus que mude as coisas para melhor, para que a humanidade não padeça, que tenha um futuro, que tenha uma condição de vida melhor, nossos filhos, nossos netos e a vida adiante. Mas a perspectiva mais segura é o reino de Deus. As demais coisas, amados, nós vamos continuar caminhando, continuar levando, amados irmãos, esta situação. Essa perspectiva de Jesus Cristo, amados, quando na palavra que fala de que Jesus deixou o ser humano para ajudar o ser humano e também para pregar o Evangelho, e por isso Jesus Cristo deixou os discípulos. Lembrando que cada um de nós podemos ser discípulos de Jesus Cristo. E depois dos discípulos, os primeiros discípulos que Jesus Cristo deixou, Ele deu o ministério de apóstolo para eles. E como que anda esse reconhecimento em nós, amados irmãos? Porque Jesus disse um dia: ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus falou isso, muitos desacreditaram, porque foi na entrada dele em Jerusalém, porque quando ele falou isso, que só chegaria ao Pai por intermédio dele, mas depois ele morreu na cruz, crucificaram ele. E onde ficou a perspectiva de Jesus? Tiveram, queridos irmãos, através dos ensinamentos, crer no caminho, na igreja que Jesus Cristo instituiu, que foi primeiramente os discípulos e depois receberam o ministério de apóstolo. Tiveram que crer. E como anda isso hoje em nós, amados? Na nossa vida, no nosso dia a dia? Como que está o nosso testemunhar? Falamos para aqueles que são nosso próximo sobre o ministério de apóstolo, sobre a importância do ministério de apóstolo que tem dentro da nossa igreja, que
a tarefa deixada por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos de conduzir a sua igreja. Muitas vezes nós podemos se aborrecer com uma ou outra situação e às vezes até ouvir de um irmão, de uma irmã: a nossa igreja tem pouquinhas almas. E o que se faz para mudar isso? Embora a igreja não corre atrás de número, mas é uma diferença, uma alegria muito grande ver uma igreja cheia. E como que muda isso? Os irmãos trabalhando. Porque no comando do bom pastor, que é Deus e o seu Filho Jesus, o rebanho se procria, cresce. Isso não mudou, amados. A igreja cresce por si, pelo trabalho dos irmãos, por testemunhar. Aos poucos, dando testemunho quando temos oportunidade. Porque cai de novo dentro da situação, amados irmãos, de que a perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo deve continuar, deve pairar em nós, deve ser transmitido o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece quando nós caminhamos com alegria dentro da igreja. Ah, mas apóstolo, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todos nós temos, queridos irmãos. Todos, independente de algum segmento, todo ser humano tem preocupação, luta, falta de saúde, tem tudo isso. E o que vamos fazer? Temos que ir adiante. Temos a igreja que nos ajuda, que nos aconselha, que nos anima, que nos renova essa perspectiva de Jesus Cristo. O caminho mais curto é sentar à beira do caminho e deixar os outros seguir. Jesus não fez isso, ele foi até o fim. Se tomamos a ele como exemplo, também devemos ir até o fim. E o nosso fim é o reino de Deus, queridos irmãos. Essa é nossa perspectiva de vida, vida eterna, ao lado de Deus e ao seu Filho Jesus, no lugar que ele foi preparar, está preparado para nós. E sabemos, amados irmãos, que aqui no último versículo que eu falava de que eu iria ler, diz... Perdão, me perdi um pouco aqui. É o 38. Então disse aos seus apóstolos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que quer dizer isso para nós, naquele tempo, e válido para nós? Aqui fala para pedir, né? Pedir aos ceifeiros: rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É Jesus. Para que mande ceifeiros para a sua seara, mande trabalhadores para a sua seara. Eu lembro, queridos irmãos, havia um ancião de distrito, já está na eternidade, que toda a oração final do serviço divino dele, ele orava: Pai, envia novos trabalhadores para a tua obra. E essa tarefa, queridos irmãos, de orar e pedir a Deus, não é só dos servos, é de cada irmão. Nós cremos na força da oração. Senhor Jesus, mande novas forças, novos ceifeiros, porque aqui ele fala, eu sei, a seara realmente é grande, o trabalho é grande e tem poucos trabalhadores. Rogamos isso a Deus, queridos irmãos, e vamos ver que o amado Pai vai nos atender conforme a tua vontade. Amém.